Eu quero só fazer então uma síntese, dizer o seguinte. Eu sei que muitos dos irmãos aqui já me viram a primeira vez que eu fui candidato, a primeira vez, inclusive, que fui candidato disputando com o irmão Laelso, se é que eu posso dizer que estava disputando, porque eu mesmo fui a ele e disse: Laelso, eu estou sendo candidato consciente de que não tenho a menor chance de sequer ameaçar a sua eleição. Então, Laelso, o que eu quero, na verdade, é legitimar a sua eleição. Porque se você sair candidato único, você não estará sendo eleito, estará sendo ungido. Então, o que eu quero é poder ter a oportunidade de percorrer o Brasil, porque eu tenho dentro de mim, eu já contei muitas vezes essa história, uma angústia de ver que a nossa ordem, que tem um passado tão decantado, que nós conhecemos de cós salteado e que a nação toda conhece, de repente entrou num recolhimento e de lá para cá, digamos assim, a própria sociedade não nos conhece, não sabe o que a gente faz, nós não temos uma interseção com essa sociedade. E eu percorri o Brasil naquela época, no que pude, acho que andei mais ou menos uns 20 estados, e como era de esperar, eu tive uma votação realmente pequena, comparado com a do irmão Laelso. Mas levantei as teses que eu gostaria de ter discutido. Da segunda vez, eu diria que eu relutei muito em disputar, porque era o Laelso apoiando o irmão Marcos, seu adjunto, para sucedê-lo. Mas, convencido por vários irmãos, resolvi entrar. Mas só que eu entrei em outubro, imaginem vocês, quer dizer, no apagar das luzes do ano maçônico praticamente, e mesmo assim nós conseguimos ter 40% dos votos numa eleição que tinha, digamos assim, o apoio do Laelso, que era um grão-mestre bem avaliado, tendo como candidato o seu adjunto, o que dava justamente a demonstração de que haveria a continuidade do processo que o Laelso vinha fazendo, mas infelizmente ou felizmente não consegui lograr êxito. Tivemos algumas coisas que nós lamentamos que tenham acontecido no processo eleitoral. Aliás, é bom rememorar que 2 cisões do Grande Oriente aconteceram, dando origem às grandes lojas, lá com Mário Bering, e depois a Comab, com o Atos Vieira de Andrade, lá em Minas. Todas as 2 cisões aconteceram por causa de quê? Por causa das eleições. Então é muito importante, e eu já, em março, quando a bancada de Minas Gerais indicou o meu nome, porque quando eu decidi que concorreria, de bom, desta vez eu tenho que entrar cedo, para pelo menos comunicar aos irmãos do Brasil todo que sou candidato, ouvir dos irmãos, já que eu já tenho, digamos, a plataforma das minhas 2 eleições passadas é conhecida pela maioria dos irmãos, ouvir dos irmãos o que eles têm a sugerir para que nós possamos fazer um plano de trabalho que represente, digamos, o sentimento dos irmãos, porque, aliás, é isso que eu acho que está faltando na nossa ordem. Ora, o que é uma loja? É a reunião de 7 irmãos, mestres, pelo menos, não é isso? Um triângulo são 3 irmãos, quer dizer, então, para ter loja, precisa ter gente, precisa ter irmão. E, na verdade, o que a gente vê na prática é que, ao longo do tempo, vem sendo corroída a valorização que se dá ao maçom. Coisa que, no passado, era o contrário. O maçom que entrava para a ordem lá, a época de José Bonifácio, de Gonçalves Ledo, e até antes deles, eram pessoas que vinham, os maçons, às vezes, já iniciados na Europa, pessoas que vinham com uma posição para tocar as ideias da maçonaria que eles viram lá de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de mudança da sociedade, e implantar nas lojas maçônicas. O que dizem até que há um marco na nossa trajetória a partir do momento da ditadura Vargas, que teria ameaçado de fechar a ordem, e o seu pai, que era maçom, teria dito para ele: não mexa com o meu pessoal. E ele disse: então diga para o seu pessoal cuidar então só de se reunir para tratar de maçonaria, porque a história está cheia de movimentos maçônicos, como
a independência, a abolição da escravatura, a proclamação da República. Eu não quero, portanto, ninguém conspirando contra o meu governo. E parece que, então, de lá para cá, nós resolvemos achar que nós não devemos cuidar de política, nós não devemos cuidar de aparecer publicamente. Ora, então como é que nós vamos fazer o que está proposto nos nossos princípios de soerguer a humanidade se nós não interagirmos com a humanidade? Como é que nós vamos fazer, então, mudanças se nós não somos agentes dessas mudanças? Como é que nós vamos fazer sequer que a sociedade saiba o que nós somos se nós não nos comunicamos com a sociedade? Um dia desse, no Facebook, eu ouvi alguém dizendo que, não sei o quê, porque tem gente que acredita que nós nos reunimos, um irmão, inclusive, protestando, né? Porque dizem que nós temos pacto com Satanás. Eu respondi para ele numa mensagem privada, dizendo, mas nós somos o culpados disso. É porque nós não dizemos para a sociedade. Porque o que é que nós temos que esconder da sociedade, vamos dizer assim, não maçônica? É os sinais, toques e palavras, não é isso? O resto está publicado em tudo que é livraria por escritores maçons e não maçons. Então, nós não temos que esconder, pelo contrário, nós temos que nos divulgar. Como é que uma instituição como a nossa não tem, por exemplo, um meio de comunicação com a sociedade? Um meio moderno de comunicação, como rádio, televisão, quando outras entidades menos importantes do que a nossa têm. Eu não vou dizer menos importante para não desmerecer as demais, mas eu não preciso lembrar, SESC, SENAC, as religiões, todas têm canal de televisão e rádios. Nós não temos. Por que não temos? Porque falta, portanto, a gente mudar de postura e nos sintonizar, pelo menos com esse século XXI, porque eu digo que o século XX nós perdemos, porque os grandes feitos maçônicos foram no século XIX. Século XX, nós fizemos obras, sim, evidente. Nós fizemos um trabalho nosso, pessoal, de aperfeiçoamento moral, de aprimoramento, de busca da perfeição. Fizemos obras sociais em muitas lojas, em muitos orientes, obras sociais relevantes. Mas, às vezes, nem as nossas esposas sabem disso. Ou então são elas que fazem, como muitas delas dizem, elas fazem e nós levamos a fama. Então, na verdade, é preciso realmente mudar alguma coisa nesse modelo. Esse modelo precisa ser mais da base e menos do poder central. Esse modelo tem que ser mais democrático, esse modelo tem que ser mais comunicativo, portanto, tem que ser um modelo, de fato, que tenha a ver com este século. E, ora, se lá no passado, quando as comunicações eram feitas a cavalo, nós fomos capazes de fazer a independência do Brasil, fomos capazes de fazer a abolição da escravatura, proclamação da República. Por que agora não somos capazes sequer de liderar qualquer movimento? Como, por exemplo, faz a CNBB. Todo ano lança uma campanha da fraternidade. Aliás, roubando até uma palavra nossa, né? Que uma das nossas palavras é essa, liberdade, igualdade e fraternidade. Eles fazem uma campanha da fraternidade que lançam sempre um tema de muito interesse nacional e, através disso, divulgam, com competência até, como, por exemplo, a campanha atual, saúde pública. Ora, é um tema que aflige todo o brasileiro, pobre, rico, médio, enfim. Então, nós precisamos ter essa capacidade de nos ajustarmos a essa realidade. E isso eu sinto, desde quando eu fui venerável, na minha lojinha lá, já tinha irmãos que, quando chegavam num certo ponto de trabalho, diziam, irmão, eu não vejo mais no que eu posso ser útil, eu estou exausto. Vou dar um exemplo agora da atualidade. Nós somos 7 senadores que são maçons, só eu sou regular. Por que será? Alguma coisa está faltando. Eu tenho conversado muito com eles. Então eu entendo que, na verdade, quando eu aceitei, digamos assim, o convite e a proposição lá na Soberana pela bancada de Minas de ser candidato, eu decidi que iria ser candidato e, obviamente, como manda os nossos preceitos, fui ouvir primeiro minha mulher. E o que ela disse, mas você vai ser de novo, já foi 2 vezes, tal. Eu fui disse, olha, a primeira não conta, foi um debut. A segunda foi,
realmente para valer, só que eu comecei muito tarde. Agora, não, eu estou querendo começar cedo, para dar tempo de realmente fazermos um trabalho, de escolhermos as coisas, de ouvirmos os irmãos, e nós começamos em março. Estamos com o escritório instalado desde março, com o nosso grupo de trabalho inicial aí, com e-mail, com telefone, e procurando interagir com os irmãos. Muito bem, aí Mozarildo, podia ser qualquer um outro companheiro senador, e eu acho que a questão do fato de ser do maçom e sendo senador, o que eu quero é colocar o mandato, ou o prestígio do mandato, a capacidade de intercessão política do mandato a serviço da ordem, não vice-versa. Até porque o eleitorado que me elege lá em Roraima não é predominantemente maçom. Ao contrário, a grande maioria não é maçom. Muita gente, inclusive, que tem certa preocupação com maçom, não vê em mim esse maçom que se pinta nas páginas aí de alguns setores. Então, na verdade, a minha eleição não tem a ver com uma eleição, o título, vamos dizer, eventualmente de grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, não vai me dar maior prestígio político lá no meu reduto eleitoral. O que eu quero é fazer o contrário, que o meu reduto eleitoral, me dando mais mandato, eu possa utilizar em favor da grande comunidade nacional do Grande Oriente do Brasil e da maçonaria como um todo. Bom, mas aí nós partimos para uma outra etapa, que com apoio do irmão Cedrado, do irmão Eduardo, de tantos outros, nós fizemos uma análise. Nós temos que ter um adjunto que seja do maior colégio eleitoral. E olha que nós temos, como eu disse, quem apoiou a minha candidatura no lançamento foi a bancada de Minas. Então eu poderia pensar assim, eu vou escolher o adjunto de Minas. E já tinha o meu irmão Eduardo, que é o adjunto, me apoiando. Mas ele mesmo foi o primeiro a dizer, como o irmão Cedrado da Bahia, não, nós temos que buscar um adjunto de São Paulo. Mas esse adjunto de São Paulo, eu não poderia cometer, não digo o erro, mas pelo menos o equívoco que eu cometi da outra vez. Os dois irmãos que foram meus adjuntos nas duas campanhas passadas eram ilustres maçons. Ilustres maçons. Um deles era o irmão Poletti, que ainda é vivo, grande constitucionalista, professor da UNB, e o segundo foi o irmão Antônio Carlos, que já partiu desse Oriente, que foi chefe de gabinete de vários grão-mestres e tal, mas que realmente nós não tínhamos, digamos assim, uma pessoa que estivesse lá dentro do maior colégio eleitoral, que pudesse, portanto, fazer a intercessão. E aí fomos a São Paulo, tivemos na PAEL de São Paulo, tivemos a oportunidade de falar lá estava presente vários irmãos, inclusive o irmão Eduardo, o irmão Cedrais, o grão-mestre atual da Bahia, o presidente da PAEL de Minas. E o que nós colocamos para os irmãos de São Paulo foi o seguinte: nós queremos um adjunto de São Paulo. Agora nós queremos, não é eu escolher um adjunto de São Paulo. Nós queremos que São Paulo escolha um adjunto para compor a nossa chapa. Porque eu acho que essa campanha não é do nome do grão-mestre e do grão-mestre adjunto. Essa campanha tem que ser da bandeira que nós queremos, é em torno de uma causa, e não de um nome, em torno de uma causa. A causa que nós queremos é isso. Estamos satisfeitos com o que está assim? Não. Foi feito o melhor que podia ter sido feito? Eu acredito que sim, mas nós podemos fazer muito mais. Nós podemos fazer muito mais, porque nós somos uma instituição que tem 70 mil maçons regulares, portanto, vejam bem, falei de CNBB ainda agora, 70 mil membros que têm família. A CNBB tem membros que não têm família, são pessoas solteiras, muitos deles estrangeiros, inclusive. E por que nós não podemos fazer mais? Podemos fazer muito mais. Então, desde março, portanto, aliás, eu estive na PAEL em São Paulo, foi logo em março, não foi? Abril? Março. Né? E aí, nós deixamos que os irmãos de São Paulo conversassem e a coisa fluísse para um nome. Eu quero hoje aqui apresentar esse nome que, vamos dizer assim, vai representar o Estado de São Paulo. É evidente que nem na família da gente a gente tem unanimidade, não é verdade? Então, nós não estamos pensando em buscar uma unanimidade em lugar nenhum, mas nós queremos a maioria.
porque para ganhar nós precisamos da maioria. Então nós queremos ter a maioria em São Paulo, nós queremos a maioria no Rio, em Minas, em Santa Catarina, em Goiás, no Distrito Federal, nos principais colégios eleitorais, mas também nos pequenos colégios eleitorais. Nós queremos que a maçonaria toda esteja representada nesse movimento que nós queremos fazer em benefício de uma ordem realmente, aliás, até de acordo com o dístico do Grande Oriente do Brasil, né? O que tem lá no emblema do Grande Oriente do Brasil? Tem Nove Sede Antique, não é isso? Quer dizer, nós não vamos perder, não queremos abrir mão de nada das nossas tradições, absolutamente nada. Temos orgulho das nossas tradições e dos nossos feitos do passado. Porém, temos que ser novos, temos que ser atuais, temos que ser modernos, né? Por que não podemos ser? Não tem nenhuma instituição que tenha o capital humano que nós temos, de diversas profissões, de diversas áreas de atividade, fora as nossas famílias. Então, por isso que eu quero chamar aqui o irmão Sérgio, que foi escolhido nosso adjunto. Sei que o irmão Sérgio é conhecido da grande maioria, mas sei também que muita gente talvez não imaginasse que fosse ser ele o grão-mestre adjunto na nossa chapa. E como nós conversamos hoje, inclusive com alguns irmãos de São Paulo, aqui não é a campanha do Mozarildo e do Sérgio, é a campanha de um Grande Oriente do Brasil mais moderno, mais atuante, mais produtivo, mais proativo, que leve em consideração, por exemplo, os irmãos. Olha, por causa dessas minhas participações, eu me dediquei a estudar algumas coisas em relação. O que me interessa na minha cabeça, não só de maçom, mas como de médico, são as pessoas. O que nós temos no Grande Oriente do Brasil hoje? A média de idade dos irmãos do Grande Oriente do Brasil, 50, 55 anos de idade. Meus irmãos, e nós não temos um plano de previdência, um plano de saúde. Aí por que não temos? Por que não temos? Qualquer empresa que tenha 20, 30 funcionários, os planos de saúde e de previdência estão correndo atrás para fazer convênios. Por que nós não temos? Nós não temos, por exemplo, um seguro de vida coletivo para os irmãos. E aí você vê, como eu vi lá na minha loja lá, um irmão que era um construtor, era um mestre de obra, ele dedicou, vamos dizer assim, a força dele de trabalho na construção da nossa loja. Ele tirou dinheiro da firma dele para construir a nossa loja. Esse era um irmão apaixonadíssimo pela maçonaria. Era um cara bem de vida, tinha várias vilas de casa e tal. De repente ele teve um AVC, ficou incapacitado de trabalhar. Por descuido dele, ele também não tinha INSS. Teve que fizemos um ajuste aí meio retroativo para ele receber aquela gloriosa aposentadoria do INSS. E aí, nas visitas que eu fazia a ele, como médico e como venerável na época, a cunhada um dia me pegou assim, quando eu ia saindo, e disse: doutor, me diga uma coisa, o meu marido dedicou a vida dele, tirava dinheiro da gente para botar na maçonaria, e agora ele está aí. O que a maçonaria pode fazer por ele agora? Olha, isso o meu coração, digamos assim, contraiu, e eu disse: cunhada, vou lhe ser honesto. O que pode fazer é o que nós vamos fazer, o que eu estou fazendo. Não vai faltar médico para atender ele, porque por acaso eu exerci a medicina. Sou médico, mas não exerço mais. Não vai faltar médico para atender ele, porque não vou deixar faltar. Remédio, é que nós estamos vendendo as nossas casas, vendendo as nossas propriedades para poder manter a estrutura familiar. E realmente, esse é um caso que eu vi. Mas quantos vocês conhecem por esse Brasil afora? É lamentável ver isso. Agora, nós não podemos ter um plano de saúde, nós não podemos ter um plano de previdência, nós não podemos ter seguro de vida. E o auxílio funerário que a gente recebe no caso de morte é até vergonhoso. E aí eu pergunto, qual é o modelo que tem aí? E olha, o que eu vou dizer aqui
não se refere a criticar o Marcos, não, porque esse modelo não está implantado por ele, não. Qual é o modelo que está aí? É o seguinte: todo mundo tem que pagar o Grande Oriente do Brasil. Tem que pagar religiosamente e bem, né? O que a loja recebe de volta? O que o irmão recebe de volta lá na sua loja? Aquela carteirinha meia mequetrefe, vamos dizer assim, né, que está em moda, e a palavra semestral. Só isso. Enquanto isso, você, por exemplo, qualquer turista que chegar aqui em Brasília e for ali na sede do Grande Oriente, fica encantado. E aí, tem duas versões no mundo não maçônico que os não maçons têm a nosso respeito e que todas duas, digamos assim, uma é negativa. Dizem que nós temos um pacto com o demônio, né? Fazemos, digamos, sessões malignas e tal. Mentira. A outra seria positivo para nós, que é o seguinte: quem é maçom não tem problema. Quem está dentro da maçonaria, não falta dinheiro, não falta apoio, está tudo resolvido. Eles pensam isso, e muitos vêm para a maçonaria pensando que vão encontrar isso. É outra mentira. Mas são os dois mitos que estão lá fora. São os dois mitos. E por quem são os responsáveis por esses mitos continuarem? Nós. Nós somos responsáveis. Agora, então nós queremos fazer uma campanha limpa. Nós não vamos pensar em criticar a pessoa do Marcos José. Aliás, tive o cuidado de, tão logo confirmou a minha candidatura, ir lá com ele e dizer para ele: Marcos, não encare a minha candidatura como uma candidatura contra você. Não é uma candidatura contra você, nem uma candidatura, não é uma candidatura a favor do Grande Oriente, como eu acho que é a sua candidatura da reeleição. Agora, cada qual tem um modo de ser, cada qual tem um modo de ver. Então, nós vamos fazer um trabalho, eu e os que vão me seguir não vão se preocupar de estar criticando você, entrando na sua vida pessoal, em vida familiar, que não nos interessa. O que nos interessa é saber o seguinte: como é que nós vamos construir esse Grande Oriente do século XXI? Como é? Com os irmãos. Agora, como os irmãos, como? E aí, eu repito, é onde entra a minha figura, colocando a posição de senador para conseguir, por exemplo, essas coisas que falei aqui. Nós temos como captar recursos de maneira lícita, porque nós não somos uma organização não governamental? Somos. Aliás, a única e verdadeira organização não governamental, porque nós não vivemos de verbas de governo nenhum. Agora, se nós temos um potencial para fazer obras sociais, nós podemos nos cadastrar como uma organização social de interesse público, uma OCIP. E, com isso, fazer trabalhos na área de educação, na área de saúde, em outras áreas que, portanto, nós podemos ter convênios com governos, tanto federal, estadual como municipal, ou com outras instituições até do exterior. Mas, para isso, temos que nos organizar. Temos que ter, de fato, a coragem de ousar e a capacidade de fazer coisas simples, o que eu estou dizendo aqui. Então, meus irmãos, não quero cansá-los mais, nós vamos ter tempo nessa caminhada. Esse, eu diria que é um segundo momento da nossa campanha. O primeiro momento foi lá no lançamento, o segundo momento foi uma visita lá a Praia de São Paulo, ao Rio de Janeiro e tal. Agora, esse momento decisivo com a presença do irmão Sérgio na nossa chapa. E eu quero pedir aos irmãos que mandem sugestões. A gente não quer empacotar um plano de trabalho e dizer: esse aqui é o plano de trabalho. Não. Nós queremos que tenha um plano de trabalho que reflita os anseios dos irmãos. Portanto, para isso eu gostaria muito de receber, nós gostaríamos de receber, através do e-mail, através das formas que os irmãos acharem, as sugestões para nós compormos.